Sorocaba registrou a abertura de 3.616 empresas entre agosto do ano passado e abril deste ano. O período é considerado como o início da retomada da economia por conta do afrouxamento das regras da pandemia da Covid-19 e a reabertura completa das atividades econômicas. Os dados foram divulgados pela Junta Comercial do Estado de São Paulo. A Jusesp informa ainda que no mesmo período a região metropolitana de Sorocaba registrou a abertura de 9.051 empresas. Integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, Alberto Cassoni, especialista em marketing e inteligência de mercado. Como vê esses números, Alberto? Satisfação. Satisfação, Oliveira. É sempre uma satisfação estar aqui com os amigos do RMS News e sempre para fazer os comentários que sejam pontuais aqui para a nossa região. O crescimento do número de empreendedores independentes, aí vamos chamar assim, se deve ao crescimento econômico. Quando há crescimento econômico, se gera oportunidades. De um aspecto bem global, assim, pensando a nível de país, né, o Brasil precisa se fortalecer aí em vários setores que ficaram um pouco atrasados no decorrer dos tempos, e Sorocaba agrega também vários desses setores aí. Uma outra questão importante é o incentivo das APLs, né, dos arranjos produtivos locais, que está sendo produzido aqui em Sorocaba, e esses arranjos, muitas vezes, entre empresas, elas necessitam de um profissional para fazer a ponte. E esse pode ser um microempreendedor também, um microempresário ou uma empresa de porte simples para fazer esse arranjo de produção que é tão necessário para ter um melhor desempenho. Outra questão importante é na questão da adoção de mão de obra terceirizada, profissionalizada, assim, é que esse profissional de microempreendedores, profissional de pequenas empresas, eles buscam mais a capacitação profissional e o conhecimento com um investimento maior de tempo do que uma empresa grande, por exemplo, de ter que propiciar esse conhecimento para os seus funcionários. A empresa grande muitas vezes já tem muito na parte operacional e às vezes esquece a questão da gestão e a questão da administração, como globalmente falando, dentro de toda a organização, né? As decisões, muitas vezes, dentro da empresa grande, ela funciona como feudos, né? E é necessário que haja uma integração entre as áreas. E esse profissional novo, ele tem, talvez, essa capacidade. A questão também quando há os arranjos, tanto na terceirização, tanto como arranjos de você buscar um profissional independente para a sua empresa, é uma questão do ganha-ganha, né? Quando você faz uns arranjos entre várias corporações e várias pessoas, o resultado só é obtido se todos ganharem, né? Perde-se aquele conceito anterior que a gente tem que ser, para mim ganhar, alguém tem que perder. Então, isso é uma mudança importante que está acontecendo. E, por final, essa nova pessoa que se arrisca, né, abre um novo empreendimento, ela deve ter um comportamento de empreendedor. Ela tem um comportamento de buscar, ela é proativa, e isso também é muito útil para as empresas. Então eu acredito que os resultados serão muito positivos para a região de Sorocaba, essa nova forma de atuar comercialmente e profissionalmente também. Agora, o jornal Cruzeiro do Sul, nessa matéria, ele fez um levantamento interessante, Alberto Cassoni, que é sobre o percentual de abertura de empresas conforme os setores. Do total de novas empresas abertas na cidade, no período analisado, 26,70% são do comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas. Ok, então comércio. Na segunda posição aparecem empresas no setor de atividades administrativas e serviços complementares, 11,86%.
Em terceiro, atividades profissionais científicas e técnicas, 10,21%. Em quarto, empresas de saúde humana e serviços sociais, 8,97%. A construção civil, ela vem com 8,83%. Empresas de informação e comunicação, 6,76%. Como você analisa esse percentual de aberturas por setores dessas empresas? A de comércio, em primeiro lugar, principalmente comércio ligados a veículos, eu acredito que boa parte, Oliveira, é um pessoal que já está atuando no segmento e está regularizando a sua situação como prestador de serviço. E tem aqueles que já são funcionários, por exemplo, de grandes oficinas, que começam a fazer o trabalho de forma independente com o seu próprio negócio. Atividades técnicas, é importante ter 10%, porque aquilo que eu disse, o técnico ele busca conhecimento para trazer para a empresa. Na área da saúde, eu vejo também, e também na área administrativa, eu vejo também muitas empresas entrando no ramo de comercial de vendas, que esses profissionais, muitas vezes, eles vão dar mais atenção ao cliente no pós-venda, melhorando a prestação do serviço da própria empresa matriz, vamos por assim dizer, aquela que está oferecendo o produto. Na construção civil também da mesma forma. É possível que muitos profissionais estejam aí buscando a sua qualificação como prestador de serviço, no sentido de ajudar, de toda forma, todos eles vão ajudar numa coisa que é muito importante, que é a baixa do custo Brasil. Então, num primeiro momento, você pode falar, o cara não vai ter direitos, não vai ter, mas muitas vezes você precisa buscar novos caminhos e isso é uma questão que o país precisa também, diminuir o custo Brasil da produção de um produto, de um bem ou de um serviço. Então, esse elenco de profissionais, de profissionais aí que você está dizendo, ela está dentro de um contexto de um mercado já em crescimento, um mercado que pode gerar recursos para todos esses profissionais. Correto. Você coloca aí na redução do custo do Brasil, que vão contribuir. Essa é a intenção, né, daqueles que entram. Entretanto, eu vou ousar te provocar e discordar que eu não acredito nisso, porque, ou seja, a gente, independente de governo que entra, governo que esteja, Alberto Cassoni, todas as vezes que a gente vê esse movimento, é isso que a gente quer acreditar. Entretanto, o governo sempre vem e coloca uma carga tributária lá que dificulta, que atrapalha a vida do cidadão e, na verdade, a gente acaba essas empresas surgindo nesses momentos justamente no seu grande foco para a sobrevivência das pessoas, de uma maneira geral. Eu vejo o governo sempre com muita desconfiança, viu, Alberto? É bom que a gente veja tudo com desconfiança, mas se formos atentar aí a nível federal, a busca de baixar impostos, baixar o IPI, baixar o ICMS dos estados, principalmente nesse momento de pandemia, a busca para baixar o peso em cima do cidadão e das empresas, houve essa tentativa. É óbvio que alguns estados aumentaram o ICMS, aumentaram vários impostos, no sentido de mostrar que precisava de recursos para combater a pandemia. E outra coisa que nós vamos ter, eu acho que acredito que pela primeira vez na história, a nível das despesas de custeio federais, os gastos vão estar abaixo do que recebeu. Então, normalmente, todos os estados e todos os governos, em todas as partes do mundo, vamos por assim, eles
recolhem X de impostos e gastam muito mais. Dessa vez, o Brasil, pelo menos, está equilibrado, né, nesse sentido, o que demonstra que todo e qualquer investimento que está sendo no país está sendo feito aqui dentro e de uma forma organizada. O país não recolheu mais impostos e gastou mais do que devia, gastou dentro daquilo que estava o planejamento. Então, esse é um primeiro passo, porque as coisas não acontecem porque nós queremos. É óbvio que existe todo um sistema e os governantes têm que apoiar também, e parece-me que isso está acontecendo. É uma coxa de retalho, né? Eu, pelo menos, tenho a minha visão. O que está se fazendo hoje é uma coxa de retalho. O que nós precisamos é de uma ampla reforma tributária, fiscal nesse país para poder... Isso é o que dizem os empresários, né? Sim, é necessário. Enquanto isso não chega, nós temos a grande capacidade de resiliência e de nos adaptar às circunstâncias. Se os governos ajudarem, eu sempre falo assim, sai de cima que a gente faz. Não tem nem dúvida, né? Em governos anteriores, eu discuti muito com Orlir Silos, vocês também, governo Dilma, governo Lula, governo Fernando Henrique, essas coxas de retalhos vêm se arrastando há anos, né? Faz um remendo aqui, faz outro remendo aqui. O empresário, sempre resiliência, acredita que vai dar certo, daqui a pouco dá tudo errado. Por quê? Porque não mexe na questão estrutural, né? Sim. Na questão estrutural. E a questão estrutural, ela passa por uma ampla reforma tributária, uma ampla reforma fiscal, uma ampla reforma administrativa. Mais importante, aí sim, Alberto, é que eu pego, é que nesse momento nós precisamos colocar comida e gerar emprego para o trabalhador brasileiro. E esses movimentos, eles estão acontecendo e esses números são importantes. Eu pelo menos, quero concluir dessa maneira a minha linha de pensamento. Não sei como você pensa para poder fechar. Bom, eu penso que nós dois, né, você com a RMS News, eu com a minha empresa, nós somos um exemplo disso aí. Nós, dentro das nossas capacidades, estamos dando conta do trabalho. Você, com muito mais relevância, tem feito um excelente trabalho. Aí basta ver os resultados aí da premiação dos melhores de 2021, os altos índices de assertividade e de, como é que eu poderia dizer, de acompanhamento, né, existe um termo técnico agora que me fugiu, mas a grande distribuição do seu trabalho, ela está sendo, nós estamos vendo o resultado. E nós esperamos que isso ocorra em todos os segmentos, tanto em todos que você citou aí, na construção, na saúde, na área técnica, principalmente, é muito importante, e nas atividades de prestação de serviços, sobretudo. Aliás, só um adendo rapidinho aqui. O que me chamou a atenção nesse levantamento é porque, pelo menos eu, nos últimos 20 anos, acompanhando diretamente o dia a dia da notícia em Sorocaba, pela primeira vez eu vejo um levantamento local colocando empresas de informação e comunicação com 6,76%. É a primeira vez que eu vejo elas surgirem nesse tipo de levantamento, Alberto. Sim, exatamente. Eu tive um professor que era o dono da Talent. Ele dizia que isso, um pouquinho antes do ano 2000, ele dizia que no futuro as agências de publicidade, elas não serão tão necessárias, mas o que elas vão acontecer? Vão acontecer o que está acontecendo hoje. Elas vão ser distribuídas em vários segmentos. Então, existem empresas que mantêm nas suas a house, né? E agora essas empresas estão contratando profissionais independentes para tocar as suas houses. Ou seja, como eu disse, você acaba você busca um profissional, como é o seu caso, que está sempre atrás das novidades, do que está na frente. Essas empresas são as que conseguem criar a ponta, criar o mercado. Ou seja, o mercado ele tem que ser criado. E nós temos que buscar esses conceitos, né, de buscar o mercado. Eu lembrei as palavras, você teve muita relevância e compartilhamento na premiação. Isso demonstra que houve uma aceitação da população que acompanhou o prêmio.
Alberto Cassone, especialista em marketing e inteligência de mercado. Prazer imenso falar com você aqui, Alberto. E ontem eu lia um texto que fala sobre o conceito de que sozinho não se chega a lugar nenhum, né? Exatamente. E quando você une a força de todos, o objetivo é alcançado. E no nosso caso, obrigado aí por toda a nossa... O sucesso vem de todo o trabalho, de toda uma equipe, inclusive a nossa equipe de formadores de opinião independente. Um abraço, até a próxima, Alberto. Um abraço, até a próxima a todos. Um abraço. Alberto Cassone, especialista em marketing e inteligência de mercado, analisando esses números, onde Sorocaba registrou a abertura de 3.616 empresas entre agosto do ano passado e abril deste ano. O período é considerado como início da retomada da economia por conta do afrouxamento das regras da pandemia da Covid e a reabertura completa das atividades econômicas, uma matéria muito interessante feita pelo jornal Cruzeiro do Sul. Portal rmsnews.com.br, jornalismo para você conectado na internet.